Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Mais um dia nos encontramos aqui neste momento de pandemia do coronavírus. Se eu não me engano, vamos para a 25ª ou 26ª live, falando sobre o mesmo tema. E é interessante que nós todos, sem exceção, prestamos muita atenção nas informações que estão na mídia. E observamos que as informações elas têm caráter preventivo, né? Como a gente já debateu aqui em outras lives. E eu gostaria de fazer um link hoje sobre essa questão da prevenção e um tema que eu estou tratando aqui de forma recorrente, que é a questão do axé. Porque quando a gente fala em prevenção, nós também estamos falando de axé, de equilíbrio das energias das pessoas. E eu coloquei aqui no meu informativozinho do dia, que o equilíbrio do axé do indivíduo, isso aqui seria uma pessoa, ele transforma, como a gente usa no jargão muitas vezes de terreiro, um corpo fechado. O que é um corpo fechado? Um corpo que não está sendo alvo fácil de nenhum tipo de influência que não seja dele mesmo. Então isso pode ser na parte biológica, isso pode ser na parte psíquica, isso pode ser na parte afetiva, porque nós também somos invadidos e invadidas por pensamentos alheios, quando temos o corpo aberto, por sentimentos alheios. Vocês nunca tiveram um momento que vocês estavam super bem, de repente vem um monte de pensamentos que não são bons em cima de vocês, ou angústias repentinas. Isto quer dizer que alguém penetrou o seu corpo biopsicossocial, né? As suas emoções, os seus pensamentos. Isso é uma violação do seu campo energético, do seu axé. Então a gente quer ter um corpo fechado para que essas violações não aconteçam de forma alguma, seja ela fisicamente, afetiva ou psiquicamente. Senão nós vou usar aqui um adágio, a gente vai virar uma casa que não tem porta. Aí entra e sai dessa casa quem quer, a hora que quer. Só que a sociedade, ela é constituída de inúmeras pessoas. O equilíbrio social depende do equilíbrio de todas as pessoas envolvidas nesta sociedade. Então há o axé coletivo. Se eu levar isso para o terreiro, para uma casa de santo, para uma roça, eu tenho o axé da minha comunidade. Eu preciso manter a estrutura do axé coletivo para que esta estrutura fique um corpo fechado. Minha casa seja um corpo fechado. Um corpo que não entre elementos estranhos a ela. E dentro da sociedade também, porque a sociedade, se não há esse equilíbrio, essa homeostasia do axé coletivo, nossa sociedade se torna uma sociedade vulnerável. Então eu coloquei aqui, até meu filho falou que parecia um hambúrguer, mas não é. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Quando o axé individual de uma pessoa está em desequilíbrio dentro da sociedade ou da comunidade terreiro, vai abalar o fluxo deste axé, porque aqui haverá um rompimento. Ele não vai caminhar. Lembra que a gente falava que precisava circular o axé? Nós precisamos circular o axé no indivíduo e na sociedade. Na sociedade terreiro, na sociedade como um todo. Se uma pessoa não tem o seu axé equilibrado, ela desestrutura o axé da coletividade. E percebamos que a pessoa que tem uma ruptura do seu axé, do seu equilíbrio psíquico, afetivo e biológico, que é lógico que espiritual, ela está com uma fissura.
E esta fissura, qualquer coisa pode entrar por ela. É como a gente tem um machucado, nós ficamos com este machucado, nós ficamos expostos a bactérias, até vermes mesmo, porque isso aí pega. Você não vê, às vezes os animais, né, principalmente, tem isso pelo pouco cuidado. Isto é um corpo social aberto. Então, a nossa sociedade, se nós pensarmos a título de sociedade, nós temos uma sociedade que tem muitas doenças, muitos desequilíbrios. Nós não conseguimos equacionar o bem-estar das pessoas sociais, do campo social. Vamos pensar aqui, da forma mais horizontal possível da sociedade. Horizontal é eu, ele, nós, isso é horizontal. Se eu penso nisso, as pessoas precisam de uma série de coisas para que a sociedade tenha o equilíbrio da pessoa. Então, eu vou precisar de educação, vou precisar de saúde, saúde financeira, eu vou precisar de estruturas sociais gregárias, né? Ou seja, de comunidades, tudo isso para deixar a nossa sociedade em equilíbrio. Quando alguém não tem ou saúde, acesso à saúde, ou não tem acesso a uma moradia, acesso à comida, acesso à socialização, isso rompe o equilíbrio da sociedade. Mas em primeira instância, nós temos um indivíduo que rompeu o seu equilíbrio do axé. E provavelmente isso acontecendo, dificilmente se mantém o equilíbrio, a homeostasia da sociedade como um todo. Quando a gente fala de coronavírus, é fácil esse vírus entrar na nossa sociedade, porque as pessoas que a constituem não têm o que é mínimo dentro dos quesitos que a gente acabou de falar. Não tem acesso à saúde, não tem acesso à moradia, não tem acesso à comida. Isso é um desequilíbrio coletivo enorme do axé. E aí eu vou dizer que a nossa sociedade tem corpo aberto. Muito bem. Na dinâmica de tratamento das casas de santo, o que nós podemos fazer para recuperar o equilíbrio das pessoas, o equilíbrio do axé individual e coletivo? Eu preciso pensar do ponto de vista espiritual e a manifestação dele do ponto de vista social. É lógico que agora vocês vão falar para mim, eu não posso fazer nada, ou então eu tenho dificuldade, eu não tenho acesso às pessoas por conta deste momento, eu estou isolado socialmente. Eu não tenho como, e este é um problema que as casas de santo vão ter, como proceder também no pós-isolamento. Mas, como que a gente vai fazer as práticas de rituais, orôs, toques, processos de iniciação, né? As terapias utilizadas, o uso das terapias, como entrar em contato com a pessoa se nós temos que ter 2 metros de distanciamento. Bom, me resta uma coisa que o isolamento não me tirou: o meu ofó, a minha palavra. A palavra é remédio. Neste momento de pandemia, é deste remédio que eu tenho feito uso. É lógico que as terapias de terreiro, eu também posso produzi-las à distância. E quando retomarmos, após o isolamento social, eu gostaria de perguntar às pessoas, ao povo de terreiro, como é que nós vamos fazer? Será que é possível fazer de conta que nada existiu? E entrar de novo no terreiro e continuar as coisas de onde paramos?
Se eu coloquei que o desequilíbrio do axé é coletivo, e nós temos visto isso, é morte, é fome, é falta de dinheiro, é depressão, é angústia, tudo isso é de desequilíbrio do axé. Quando você volta para o terreiro, é possível voltar para a nossa roça e atender essa enxurrada de desequilíbrios de uma única vez? São questões que nós precisamos colocar, principalmente aos pais e mães de santo, nós que lidamos com isso. Nós não podemos ser sugados violentamente do nosso axé. Isso pode levar à morte. As pessoas, quando voltarem, vão voltar ansiosas, na ganância de retomar o axé. Muita gente que vai no terreiro não quer saber de onde o axé sai. Ele quer o axé. Ele não quer saber como se produz aquele axé. Ele quer ter acesso ao axé. Ele não se preocupa em produzir o dele, mas ele quer o acesso ao axé. Só que se muitas pessoas forem comer do mesmo prato, nós vamos ter uma caose. E aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer pós-isolamento social para retomar a dinâmica de trabalhos dos terreiros, das roças, dos ilês? Como? Uma outra questão, a iniciação. A iniciação, nós precisamos de corpos. Do seu, do meu, do pai, da mãe de santo, são corpos. Uma das coisas mais importantes na iniciação é o ofó. Uma das coisas mais importantes, que é a palavra. Só que a palavra muito perto hoje, neste momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que é justamente da boca que saem as gotículas responsáveis pela transmissão do vírus. Tanto é que temos usado máscaras em público. Então, precisamos saber como fazer isto no nosso retorno ou nos rituais emergenciais. Porque eu acredito que a gente abrir a porta do terreiro e fazer tudo como se nada houvesse é criar uma situação complicada. Muito complicada para nós e para os outros. Mas é necessário como proceder no isolamento e no pós-isolamento social. As nossas dinâmicas de terreiro são dinâmicas de contato. O axé é de contato. E é justamente isto que neste momento estão pedindo para que nós não tenhamos contato. Por isso que eu falei que o que nos sobrou foi a palavra, que é o primeiro sopro, né? O primeiro, o ofó, o verbo, o vento que veio da criação é que deu vida a tudo. Então isso tem uma força muito grande dentro do terreiro. Por isso que não existe iniciação muda, né? Não que eu estou falando que dentro do roncó todo mundo fica mudo. Dentro da camarinha, dentro do rondeme, as pessoas ficam quietas. Mas o processo de iniciação, ele é feito à base de cantigas, ele é feito à base de toques, ele é feito à base de uma série de artefatos, mas o ofó é o principal verbo. Então hoje eu trago aqui uma problemática para quem vai ao terreiro e para quem é do terreiro. Eu sei que muitas pessoas ficam perguntando assim para mim, quando que a senhora vai voltar? Quando que a senhora vai voltar? Que dia que recomeça? Minha gente, eu não vou mais abrir a porta do meu terreiro como eu fazia antes. Isso seria irresponsabilidade para com meus filhos e filhas de santo, para com vocês. Eu estou pensando em que dinâmica eu vou utilizar para essa retomada. Eu vou criar uma dinâmica de segurança, para que a gente não corrompa mais ainda o axé individual e coletivo. Voltar com muita sede ao pote nesse momento é trazer transtornos. As casas de santo
estão em silêncio. E eu acabei de falar que o som é força propulsora das casas de santo. Se você está em silêncio, você não pode começar um grande barulho de repente. Você tem que ir criando vagarosamente esse movimento de novo. E esse movimento é trazer o mínimo de homeostasia desse axé e desse equilíbrio da casa primeiro e depois para as pessoas que não pertencem à casa. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então eu estou respondendo às pessoas que têm me procurado. Eu tenho uma responsabilidade muito grande como sacerdotisa. Muito grande. Para comigo, para com meus filhos e filhas e para com a comunidade. Tanto é que de bate pronto, eu criei esse mecanismo de diálogo na internet. Para que esta distância não fosse tão violenta. A voz, a minha fala, as coisas que eu estou aqui dividindo com vocês, cria aproximação. E esta aproximação traz conforto, e este conforto acalma, e esta calmaria faz com que você perca menos axé. Que você mantenha o mínimo do seu equilíbrio. Eu não perdi o foco da pandemia. Não estou parada por conta dela. Aliás, tenho trabalhado muito, extremamente. Mas eu não posso prometer uma coisa às pessoas que eu não vou ter condições de fazer. Eu disse a vocês que quando aconteceu esse recolhimento, eu vim, cuidei dos meus filhos para que ninguém tivesse perdas de axé. Tanto dentro da parte ritual, quanto da parte física. Na retomada, eu vou fazer a mesma coisa, com as pessoas de dentro e com as pessoas de fora. E vamos conseguir ter um retorno saudável, retomar o equilíbrio deste axé coletivo de modo saudável. Era isto que eu tinha para falar hoje. Abro para 3 questões. Tem uma pergunta da Érica Jorge Carneiro, de Itanhaém. Como não sofrer parasitismo de axé e como não ser parasita dos outros? Parasita é duro, hein, Érica? Benção. Bom, a dinâmica está em saber que nós fazemos destino. Todos nós somos capazes de fazer destino. Se você está numa estrada, uma via pública, você está com o seu carro ou parado no meio da via, o que vai acontecer? Você vai produzir um acidente. Provavelmente você vai acabar com aquele fluxo. Então, se você está numa estrada, você tem que andar ou com o seu carro ou a pé. Procurar uma via, se for a pé, a via lateral e caminhar. Você não pode ficar parado. E como é que a gente entende que é não ficar parado no santo? O santo tem terapias, os terreiros têm terapias que são acessíveis. Esta é uma das questões. Procure o pai e mãe de santos. Aqueles que não têm, tem casa de santo perto, tem um pai e uma mãe de santo que você conhece, procure. Mas eu também alerto uma coisa, isso é sabedoria. Se você procura um médico, você paga. Se você procura um supermercado para comer, você paga. Agora, se você procura um pai e uma mãe de santo, não vá de mão abanando. Ele vai te dar. E você pode dar a ele o que você pode. Mas nunca vá de mão abanando. Lembra que o axé é de mão dupla. Mas retomando, só um instantinho. Essa outra pergunta vai meio que ao encontro também. Posso fazer? Agora já pode, né? A pergunta da Jane Welling. Benção Iá. É possível controlar o compartilhamento do axé de forma que não fiquemos sem ele
e não nos tornamos egoístas por não querer compartilhar? Jane, bênção. Se você não compartilhar, minha filha, você não vai ter axé. Esse é a única coisa que a gente tem, que a gente não pode deixar de dar, é o axé. Porque o axé, a lógica dele é que ele aumenta na medida que você dá. Só que eu preciso saber como recompor o axé. Essa é a diferença entre você ser pai e mãe de santo e você ser filho e filha de santo. O pai e a mãe de santo sabem como recompor o axé. O filho e a filha, ou as pessoas que procuram os terreiros, não sabem como recompor. A medida está em eu não querer só receber axé e eu não querer reter o axé. Porque é que nem a estrada que eu usei com a Érica há pouco. Eu paro o fluxo. E parando o fluxo eu posso, ou paro ou saio correndo, né? E passo por cima de alguém na estrada. Pergunta do Ednilson Martins, de Sorocaba. Bênção, minha mãe, a quebra de axé também se dá dentro de uma gira onde o desequilíbrio de um ou mais integrantes acaba comprometendo o todo, correto? Correto. Por isso que a gente orienta, sempre há orientação. Dentro dos terreiros, dos ilês, as pessoas, elas recebem orientações. Olha, você faça, mantenha as suas obrigações em dia, mantenha os seus banhos, mantenha as suas defumações. Essas são dinâmicas que são utilizadas para que não sejam lesado o axé da casa. Mais um. O Jorge Batista, do Rio de Janeiro. Bênção, mestra. Quando essa pandemia terminar, os terreiros não terão que passar por um processo de higienização e preparo específico do terreiro e preparo dos médios durante um tempo antes de abrir para recomeço das horas abertas? Isso estaria de acordo com o que a senhora está preconizando? Um respeito, Saravá. Sim, Jorge, isso está totalmente de acordo com o que eu estou dizendo. Nós precisamos ter o cuidado de retomar as atividades, primeiro com as pessoas da casa e depois estender para as pessoas de fora. Eu gostaria de agradecer, e as pessoas que quiserem que eu cite a localização, por gentileza, podem deixar registrado. Agradecer ao Arlindo Gomes Merinda, de Itupeva, São Paulo, Dirley Coelho, de São Paulo, Carlos Henrique Ferreira e Regina Ferreira, da cidade de São Paulo, que estão contribuindo conosco com as cestas básicas. Este projeto continua. O mês que vem nós iremos ampliar para as máscaras que estão sendo obrigatórias em muitas comunidades, em muitas cidades, né? Logradouros, e pretendemos colocar pelo menos algumas máscaras de proteção para essas pessoas que não têm acesso a elas. E quem quer doar, como é que faz para entrar em contato? Quem quiser doar, eu sei até que eu estou devendo responder já uma pessoa no Facebook. Entre em PVT, no privado, no Facebook mesmo, que nós encaminharemos a forma de doação. Estes dias eu estive atarantada, por isso eu não respondi essa pergunta ainda. Não há cidade? Só a Rosa Orlinda, de Itapira, Cháquero Sama, de São Paulo, Rita Coelho, de Camaçari, na Bahia. Nossa, Rita, Camaçari é um lindo lugar. Cláudios, de Recife. Salve, Cláudio, de Recife. O Vladimir Aurélia, do Rio Grande do Sul. Salve, salve, Vladimir. Ricardo Gurgel e Janaína Carneiro, do Rio de Janeiro. Salve, salve, Ricardo e Janaína, do Rio. Acho que é isso aí. Bom, encerramos a nossa... Tem a Laísa Mendes, de Curitiba também. Salve, salve, Laís. Regina Conduru, do Rio de Janeiro. Ana Paula, de Petrópolis. Salve, salve, Regina. Salve, salve, Ana Paula. A Regina do Rio, né? E a Ana Paula de Petrópolis. Cleide Mendes, de Itanhaém. Salve o povo que representa Itanhaém. Raquel Castro, de Petrópolis. Salve, Raquel Castro, de Petrópolis. E aí nós encerramos hoje. Agradeço a participação de vocês.
Agradeço, muitas pessoas me agradecem pela minha fala. Eu agradeço por vocês me ouvirem. Eu agradeço muito ter quem me ouça, porque isso significa que nós estamos abrindo um diálogo. E o axé é isso, é dialogar também com essas forças. Assim encerro, Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Não se esqueçam, fiquem em casa e eu retornarei no próximo domingo. Quinta. Quinta, hoje eu estou perdida. 18h30. Quinta-feira, 18h30.